Olá, eu sou Anderson Corrêa e eu vou falar um pouco sobre a ocupação da Liga Federal de Artigas no território que pertencia à Capela de Alegrete no período de um mês entre aproximadamente 19 de setembro de 1816 a 19 de outubro de 1816. O lugar e o fato ficou conhecido como a Capela Queimada. Então, esse território que estava em disputa naquele momento era um território onde não haviam acordos internacionais ainda entre os países, entre a Corte do Rio de Janeiro e também o Vice-Reino do Prata. Nesse processo, nesse contexto conturbado, onde inicia-se os processos de independência dos países da América, né, do Prata e da América Latina como um todo, devido ao contexto da época das guerras napoleônicas na Europa, onde a partir do bloqueio continental, Napoleão, logo após a Revolução Francesa, invadiu a Espanha e Portugal e pela queda da monarquia. Então, nesse contexto, surgem movimentos de independência na América Latina como um todo e vai culminar com movimentos rebeldes, insurgentes por independência. O território que envolvia o sul do Ibiquí até o rio Arapeí, hoje a República Oriental do Uruguai, esse território era um território que estava em disputa. E o último tratado formado entre as cortes europeias foi o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, e logo após teve um outro acordo chamado Tratado de Badajoz, de 1801, só que esse tratado não vingou. A partir de 1800 e 801 houve a conquista das missões por Borges do Canto, Gabriel Santos Pedroso e outros guerrilheiros. Ocuparam, em nome da coroa portuguesa, o território das missões, e esse território abaixo do rio Ibiquí até o rio Arapaí permaneceu um território em disputa. Houve um acordo entre Buenos Aires e o governador da província do Rio Grande do Sul em 1804. Eles tentaram um acordo de fronteira sobre esse território, onde os portugueses defendiam a tese de que a fronteira do Império iria até o rio Arapeí, né, e o rio Uruguai, e por sua vez, os patinos defendiam a ideia de que o limite seria o rio Ibiquí. Então, não houve um acordo sobre o território a quem pertenceria, né? Então, iniciou-se uma política de ocupação. Em 1805, surgiu a primeira guarda na localidade onde hoje nós conhecemos ali como Ianduí, uma primeira guarda, e essa guarda possivelmente teria surgido no antigo posto missioneiro. Então os portugueses passaram a ocupar o território com várias guardas, postos de guardas avançados de Rio Pardo, nessa região. Esse território, ele nessa época, né, ele passa a ser fronteira de Rio Pardo. Rio Pardo, a Vila do Príncipe vai surgir em 1809, e esse território vai fazer parte desse grande município de Rio Pardo. E então, com a ocupação e a distribuição dessas marias, né, para ocupar o território em nome da corte, em nome da coroa portuguesa. Em 1808, a gente sabe que a família real portuguesa vem para o Brasil, e então, a partir de 1805, 1810, começa um movimento rebelde, insurgentes pela libertação desses países do Prata. Vários países vão se tornar independentes. A partir de 1811, por exemplo, a independência do Paraguai. Então, começa o movimento de libertação aqui na região do Prata. E em 1815 nós vamos ter a criação da Liga Federal dos Pueblos Livres de Artigas, que era um movimento de independência dos povos missioneiros, dos povos pampianos. E esse movimento ele vai reivindicar um território da grande pátria gaúcha, a pátria grande de Artigas, que incluiria uma parte do território do Rio Grande do Sul, né, o norte da Argentina, o próprio Uruguai. Então, eles reivindicavam como seu esse território.
Os portugueses e a família real toda, a corte que se transporta para o Rio de Janeiro, que vem para o Rio de Janeiro, eles têm a ambição de elevar o território do Império Português até o Prata, até Montevidéu. E começa uma guerra, né, uma guerra contra essa rebelião dos povos insurgentes aqui do Prata, que vai culminar com a independência da Argentina e mais tarde com a própria independência do Uruguai. Só que nesse meio tempo, entre 1815, com a Liga Federal de Artigas, a guerra ela se torna uma guerra também com conteúdo de classes sociais, porque a bandeira da Liga dos Povos Livres era uma bandeira contra o latifúndio, a distribuição de terra para os pequenos proprietários, para os indígenas, né, para os nativos, uma proposta federativa contra a centralização do poder, né, e contra o trabalho escravo. Então, é uma proposta bem popular para a época, bem avançada para a época nesses sentidos sociais, assim. Então, o Império Português ele vem e tem o plano de ocupar a Banda Oriental, que hoje é a República Oriental do Uruguai, e criar a província cisplatina, como de fato aconteceu a partir de 1817. Bom, nesse período, então, em que surge essa insurgência da Liga dos Pueblos Livres, os nativos se rebelam contra os poderes centralizados, né, é que vai ocorrer a ocupação durante um mês da região compreendida pela Capela de Alegrete, que era a capela no Ianduí. Então essa capela, ela surgiu ali a partir de 1814, né, não havia um padre fixo, o nosso padre que vinha oferecer os sacramentos era de São Borja, era vinculada a São Borja, então, essa capela, e ali era um aldeamento indígena, a região aqui era muito povoada por guaranis, né, missioneiros cristianizados, e havia a guarda de Anduí, logo adiante havia uma outra guarda chamada Guarda da Conceição, com evocação a Nossa Senhora da Conceição, e essa mesma evocação da Nossa Senhora da Conceição foi que deu o nome à Capela do Anduí, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Então, em 1816, no dia 19 de setembro, as forças do general Verdun, ele entra pelo Coraí, pelo Passo do Batista, ele entra por ali no dia 19 de setembro, e ele vai acampar nas proximidades do Cerro do Jaral. O plano era um plano de ocupação do território, esse território em disputa, chamado Território de Entre Rios, e havia uma força de Artigas próximo onde hoje fica Santana do Livramento. Havia uma força artiguista passando o Quaraí no Jaral, que era o Verdun, general Verdun, e havia uma outra força que iria entrar, passar o rio Uruguai e entrar no território a partir do Passo de Japeju, a força de Sotelo, e o próprio André Zito, do Aquaraí Artigas, que entraria por São Borja. Eles seriam ataques simultâneos, ao mesmo tempo, com o objetivo de chegar até o acampamento do Ibirapuitã e posteriormente o acampamento do Rio Santa Maria. E a ideia deles era ocupar esse território e anexar esse território à Liga dos Pueblos Livres, a Liga dos Povos Federados do Pampa, né, com grande participação e ênfase para os povos nativos. E então, nesse contexto, eles colocam em execução o seu plano. O general, na época, né, não era general, mas o comandante da Guarda do Anduí era o José de Abreu. Ele vai até o Passo do Japeju, depois o Rincão da Cruz, onde hoje é Itaqui, e também São Borja, para socorrer o Francisco Chagas Santos, que comandava a cidade de São Borja, lá na fronteira. Então Abreu sai do Ianduí e vai em direção ao Rio Uruguai para fazer esse apoio, né, para impedir a passagem de Sotelo e também para socorrer Francisco Chagas Santos do ataque de André Zito. E nesse momento em que Abreu sai do acampamento do Ianduí, as forças do general Verdun, ou Berdun, eles atacam a Capela do Alegrete. A Capela de Alegrete, ela significava muito mais do que uma aldeia, muito mais do que simplesmente um templo, mas a Capela do Alegrete era o território de abrangência, né, eclesiástica, digamos assim, né, sacramental, administrativa, nesse território. Então, quando fala Capela de Alegrete,
a gente tem que imaginar que era toda essa região que ia do Ibirapuitã, do Ianduí, até a costa do Uruguai, abaixo do Ibiqui, Rio Arapeí, Rio Quaraí, essa região toda, Garupá, fazia parte da Capela de Alegrete. Então, quando fala em ataque à Capela de Alegrete, ele está se referindo ao ataque ao território, né? Então, a gente vai observar que eu encontrei no arquivo público do Rio Grande do Sul, nas correspondências militares, um relato de militares, né, comunicando um comandante militar aqui da fronteira, que era o Joaquim Xavier Curado, o Tomás Rabelo da Costa e Silva, que estavam acampados no Ibirapuitã, comunicados a eles de que no dia 22 de setembro, forças artiguistas estavam saqueando, roubando gado, né, e ofendendo, maltratando famílias que estavam assentadas na capela, na região aqui entre o rio Uruguai, o rio Ibiqui, o rio Quaraí, o rio Ibirocai. Então, nesse relato já observa, né, o que seria o ataque à capela, mas também eu encontrei correspondências militares onde há o relato em que foi preso no meio do mato um observador, um bombeiro, um espião das forças de Artigas. Ele foi preso pelo Machado de Bittencourt, João Machado de Bittencourt, né? Ele prendeu esse observador das forças artiguistas e levou ele preso para o acampamento do Tomás Rabelo e do Tomás Rabelo procurado. E junto com o prisioneiro foi enviada uma correspondência relatando o que ele disse. Esse prisioneiro, ele participou do ataque à capela, né? O nome dele era José Antônio de Jesus, natural de Portugal, e ele estava junto com as forças de Artigas quando atacaram a capela de Alegrete. E ele relata, né, a disposição das forças todas e quantos homens haviam, né, e ele confirma nesse relato, né, o prisioneiro confirma que eram as forças de Verdun realmente que haviam atacado a capela do Alegrete. Então, tem algumas correspondências militares da época que falam sobre o fato. O interessante destacar que a capela já era chamada Capela de Alegrete, já em correspondências de abril de 1815. Então, quando o Luiz Teles Caminha e Menezes, que é o Marquês de Alegrete, vem assumir a província, o comando da província em 1814, já havia, né, a denominação, em 1815, de Capela de Alegrete, porque a historiografia mostra que o livro do Luiz Araújo Filho, por exemplo, o Luiz Araújo Filho, algumas passagens dá a entender de que a Capela de Alegrete teria recebido o nome em homenagem ao Marquês de Alegrete, que teria autorizado a instituição da capela às margens do rio Ibiqui. Mas a gente pode observar pelas correspondências que a capela já era chamada Capela de Alegrete antes, lá no próprio Ianduí, já era chamada Capela de Alegrete. E a evocação de Nossa Senhora Aparecida, né, ela vai se dar por algumas hipóteses, né? Alguns historiadores trabalham com a ideia de que, junto com essas forças militares que estavam aqui, nessa guerra de fronteira contra a Liga Federal de Artigas, eles tinham algumas forças militares, como os Dragões de Rio Pardo, uma legião de São Paulo, de paulistas, e forças portuguesas. Pela presença desses paulistas aqui, né, especula-se a possibilidade da evocação de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas também existem relatos militares, eclesiásticos, correspondências administrativas da igreja, que dão conta que a partir de 1817 que nós vamos ter a presença de um padre paulista aqui, onde hoje é a sede, né, o sítio atual da cidade, nas margens do Ibirapuitã, e a partir daí, então, é que surgiu a evocação de Aparecida. No Ianduí seria a Nossa Senhora da Conceição. E a partir do Ibirapuitã ela recebeu o nome de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né, pela presença desse padre paulista, né? Então esses são alguns fatos assim relacionados a esse contexto de 1816, a Liga Federal de Artigas e o território da Capela de Alegrete. Eu acho importante destacar também a proclamação que foi enviada desde Andrezito a essas regiões, onde um cacique chamado Curaetê esteve divulgando entre os povos indígenas, antigos povos missioneiros, né? Ele esteve divulgando essa declaração
que dizia que Andrezito estava presente perante as armas auxiliadoras e libertadoras para que nenhum outro povo, seja ele português ou espanhol, se atrevesse a nos governar. Era uma proclamação de libertação. Então, essa guerra desses insurgentes, né, que vai culminar também com a ocupação do território de Alegrete, era a guerra, uma das primeiras guerras de libertação e luta por autonomia dos nossos povos.